agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada do dia 11 de maio de 2009, é uma segunda-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo de número 10, a partir do versículo de número 6. Tema da nossa mensagem, Apocalipse capítulo 10, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 20. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo de número 6, que diz assim: E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Até aqui, por enquanto, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí fechando o capítulo 10, a partir desse versículo que é o número 6. Nós vimos a primeira parte na semana passada e nós hoje vamos fechar o capítulo de número 10. Quem não lembra, de repente também não pegou a mensagem, o capítulo 10 é mais um parêntese, é mais um espaço, assim como houve um espaço lá atrás, entre o sexto e o sétimo selo, foi justamente o período em que Deus marcou os seus escolhidos na terra, para que não sofressem, ou melhor, não sofram, durante o período da grande tribulação. Assim também aqui nós temos mais um parêntese, mais um espaço, justamente entre a sexta e a sétima trombeta. E esse espaço compreende, em João, recebendo um livrinho que vem do céu, que vem de um anjo. E esse livrinho, nós já falamos, ele representa a pregação das mensagens da palavra de Deus dentro do período intenso da grande tribulação. Então nós verificamos que essa mensagem é uma mensagem em miniatura dentro da grande tribulação. É o tempo de Deus que vem, é justamente uma série de coisas que hão de acontecer aqui na terra no período da grande tribulação. Então, quando você leu comigo o versículo de número 6, ali diz que ele jurou, ele quem? O anjo, né? O anjo que traz a mensagem, diz que ele jurou por aquele que vive para todo sempre. Isso é pelo nome do Senhor, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Vamos entender isso aqui. Quando você pega esse contexto, aqui mostra que Deus, ele tem o oposto do que aconteceu no capítulo 9. Você pega no capítulo 9, ali fala que os homens não se arrependeram do culto aos demônios, de adorarem aos demônios, não se arrependeram dos seus homicídios, feitiçarias, prostituições, ladroices, que é os roubos. Enfim, você tem no capítulo de número 10 o oposto. Deus, ele mostra que no meio de tudo isso, querido, existe um povo que o adora. No meio de toda a tribulação, da grande tribulação, ainda existirá um povo que vai receber a palavra, que vai receber a transformação, ainda que em tempos angustiosos, em tempos difíceis. Porque na verdade esse anjo, quando ele jura, veja, ele jura por aquele que vive para todos sempre, que criou o céu, a terra, o mar e todos que nele existem. Isso ele quer dizer que o Senhor Deus, ele tem controle de tudo, de todas as áreas, de todas as formas de vidas possíveis e imagináveis. Assim como nessa manhã você também deve entender, aqui diz que não haveria mais demora. Por que isso? Porque Deus tem um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Assim como no meio da grande tribulação, ele terá um tempo marcado e demarcado para que os juízos aconteçam, para que tudo aquilo aconteça. E na nossa vida não é diferente.
Deus, ele sempre tem um projeto, ele tem um plano, ele tem um desenvolvimento bom, perfeito e agradável. É o que eu sempre digo, você não tem que inventar nada, você simplesmente tem que descobrir o plano perfeito de Deus para a sua vida, porque Deus já traçou a sua vitória, Deus já traçou o teu plano, ele já planejou tudo de antemão para que você alcance essas bênçãos. E nesta manhã, Deus está dizendo para você, assim como ele deu a mensagem a João, assim como esse anjo desceu e entregou a João essa mensagem, e é uma mensagem que vem justamente para confortar o coração do temente a Deus, nessa hora e nesse momento, saiba, Deus está dizendo que ele é o que vive para todo sempre, é ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que lá existe, e na verdade, ele diz que não haverá mais demora no plano futuro. Saiba, Deus irá traçar todas as coisas no tempo e no momento certo, mas nesta manhã, também na sua vida, não entre em desespero, não fique angustiada, porque saiba, Deus tem um tempo marcado para a sua vitória chegar, porque diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então nesta manhã, fique calmo, fique tranquilo, mas saiba, o anjo disse que ele vive para todo sempre, que ele criou todas as coisas, e nós cremos assim, e não haverá mais demora. Naquele contexto, significa que Deus irá cumprir rapidamente os seus propósitos, mas existe uma diferença, saiba, entre o tempo de Deus e entre o tempo do homem. Tema Apocalipse 10, título Estudo do Apocalipse, parte 20. E em primeiro lugar, no nosso desenvolvimento nesta manhã, no versículo de número 7, olha só. O anjo, você sabe, ele desceu, ficou com os pés entre o mar e a terra, com o livro na mão, uma mão levantada e o livro na outra mão. Ele levantou a mão e ele jurou por aquele que vive para todo sempre, certo? Então esse anjo, ele traz ali um conteúdo, correto? Ele traz um livrinho, o livrinho você sabe que é um rolo, um pergaminho. Nesse pergaminho vem a palavra de Deus, vem a direção dada por Deus. Então no versículo de número 7, nós temos em primeiro lugar, que aquele rolo será revelado, naquele rolo será revelado o segredo de Deus. Olha só. O segredo de Deus está naquele pequeno rolo, que é justamente o que João vai saber e vai conhecer, interpretar e repassar. Veja no 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá, olha só, o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos entender. Você viu no versículo anterior? Que ali justamente ele diz que não haverá mais demora. O que ele está mostrando, irmãos? Ele está mostrando aqui que tudo que Deus falou e tinha falado no passado, através das profecias dos profetas, são tantos, Zacarias, Daniel, Ezequiel, são vários os profetas escatológicos, para não dizer todos. Na verdade, as profecias hão de se cumprir. Elas já andam se cumprindo aí, você vê agora essa tal da gripe suína aí, não é nada mais, nada menos do que cumprimento do princípio das dores, que é a preparação para o surgimento do anticristo. Quem tem ouvidos ouça, e aí tem gente que não entende nada, mas porque não lê Bíblia, porque não entende as coisas de Deus. Tudo aí está sinalizando para o que a Bíblia diz. Você for uma pessoa de Bíblia, uma pessoa que é ligada nas coisas de Deus, você compreende. Mas aqui diz o quê? Que na voz do sétimo anjo, porque o sétimo anjo simboliza a plenitude do juízo, né? A sétima trombeta. Nesse período, aqui diz que quando ele tocar a trombeta, cumprirá o segredo de Deus. O que é um segredo, hein? Segredo é chamado de mistério. O segredo é algo que a pessoa não conhece, não entende. Você compreende aqui? Então, nessa sequência, ele está mostrando que quando tocar essa trombeta, vai se cumprir o período seguinte. O período seguinte é o império do anticristo.
O período seguinte é a batalha do Armagedon. E mais à frente, o período seguinte é a instauração do milênio na terra, que serão os 1000 anos de paz que o mundo vai receber vindo de Deus. Então, quando ele fala que o segredo de Deus vai se cumprir, como anunciou os profetas, são os eventos que acontecerão um após o outro no período da grande tribulação. Então Deus, ele nunca deixa a pessoa confundida, querido. Saiba de uma coisa, João tinha a visão, mas ele tinha também a revelação. Porque Deus, quando dá alguma coisa para uma pessoa, ele desvenda. Não cai nessa coisa aí que as pessoas jogam coisas misteriosas para você ficar grilado. É igual o sonho misterioso. Deus não vai te dar nada para você ficar perturbado, não. Se você acordou nessa manhã, aí perturbada, saiba de uma coisa, pode dobrar seu joelho no chão e orar. Porque tudo que Deus dá para o homem, tudo que Deus revela para nós, são coisas boas, perfeitas e agradáveis, ainda que pareçam confusas. No decorrer do dia e dos dias, você entende o que Deus quis falar com você. Assim aconteceu com João. Deus, ele revelou, Deus, ele mostrou, ele disse: João, o meu segredo será revelado, o meu segredo será totalmente esclarecido no momento e na hora certa. Meu amado, minha amada, não viva confuso, confusa, como muitos irmãos andam aí no nosso meio, porque na verdade não se aproximam de Deus, não procuram entender as coisas de Deus, e por isso vivem assim, sofrendo para lá e para cá, na verdade fazendo aquilo que dá em suas cabeças, não pedindo orientação a Deus de nada, e aí dizem: mas por que isso é assim? Por que não acontece daquela forma? Saiba de uma coisa, Deus, ele tem o seu segredo. Deus, ele tem um segredo para você ainda hoje, mas o segredo de Deus é exatamente para aqueles que são fiéis, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que priorizam a obra de Deus. Eu falo a verdadeira obra de Deus, porque também tem muita gente se esforçando, se matando e falar: mas quanto mais eu faço, pior fica. É porque na verdade estão investindo de forma errada. Quando você faz da forma certa, Deus, ele vai revelar o segredo para você. Como nessa manhã, lembre-se, no Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que os temem. Aquele que teme a Deus, ele recebe o segredo de Deus, e ele sempre faz saber o seu conserto. O Salmo 25, 14 é uma grande resposta para nós nessa manhã. O segredo de Deus sempre é revelado, e o segredo que ele tem para a sua vida é o mistério que ele tem separado para você. Ele vai te esclarecer, porque Deus não é Deus de confusão. Se tem confusão, bate em retirada. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, de alegria e de salvação. Essa é a verdade. Tema Apocalipse 10, título Estudo do Apocalipse, parte 20. Em segundo lugar, versículo de número 8. Nós temos no versículo 8 a segunda parte dessa mensagem, da mensagem dessa manhã. No versículo de número 8, pode marcar aí, você que marca, João pega no livrinho. Isso mesmo, João pega no livrinho, que na verdade não era um livrinho como você imagina hoje. É um rolo, é um pergaminho. Só que é um pergaminho pequeno, de pouco volume, por isso que nós falamos que é uma mensagem menor dentro da maior. É como se você tem uma parte reduzida dentro de um total. No caso aqui, é uma mensagem específica para aquele período, para aquele momento, que você vai ver lá no capítulo 11. É justamente a mensagem, envolve a mensagem das duas testemunhas. Mas vamos lá. No versículo número 8, diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido, isso é João falando, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho, olha, aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Bem, você vai ver mais à frente, nós já falamos que é tanta mensagem, a gente não sei, eu não sei mais aonde eu falo, deixa de falar, mas uma coisa é certa, sei que já falei isso, e a gente vai pegar mais na frente. Você tem duas bestas.
A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, na verdade, a terra e o mar significam o quê? A plenitude do mundo, as duas esferas, que em outro sentido é o lado político e o lado religioso. Esse anjo, você já percebeu, ele fica com os pés sobre parte sobre o mar, parte sobre a terra. Isso quer dizer que ele, como representante de Deus, ele vai suplantar, ele suplanta todo o império da besta, seja do mar, seja da terra. Isso quer dizer que ele, como representante, ele tem supremacia sobre o governo da besta. E no meio da grande tribulação, ainda no meio da grande tribulação, esse livrinho vai ser aberto, esse livrinho vai ser divulgado. Por isso que João falou, olha, eu ouvi aquela voz, disse assim, vai lá e pega, toma o livrinho aberto, veja, aberto, o detalhe aberto e não fechado, da mão do anjo. Por que isso, querido? Porque a mensagem, aquela verdade, ela deve ser proclamada imediatamente. Por isso que diz, já não tem mais demora, haveria um tempo breve, não haveria mais demora, porque Deus, ele nesse período, ele vai querer transmitir os objetivos de forma rápida. Vamos aqui sintetizar o negócio, falar bem objetivo, falar tudo em pouco tempo, sucinto no negócio. Olha só, quando você tem a mensagem geral, hoje a gente prega com tranquilidade, você vem aqui na rádio, você fica na sua casa aí tomando teu cafezinho, comendo e etc, sentadinho, ouvindo, não é uma maravilha, mas nesse período aqui não vai ser assim não. Nesse período da grande tribulação, no período da grande tribulação, um período de angústia, de sofrimento, vai ter uma dificuldade muito grande. Então a mensagem que a gente prega aqui bem calmamente tem que ser bem objetiva e rápida. Por isso que o livrinho é um livro objetivo, para que se proclamem as verdades de Deus, o juízo de Deus, o plano de Deus no meio da grande tribulação, para aqueles que são de Deus venham a ouvir a mensagem e a mudar os seus caminhos. Os que não são de Deus, que eles vão continuar da mesma forma. Você vai ver que no capítulo 9 foi assim, e daqui para frente não vai mudar não. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. Por isso Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Daqui para frente haverá uma série de palavras, e você vai acompanhar conosco, se Deus assim o permitir. Você vai ver que Deus, ele é objetivo. Deus não é Deus de confusão. Há quem diga que o livro do Apocalipse é um livro difícil, de confusão. Não. O livro do Apocalipse, como toda a palavra de Deus, é divinamente inspirada e ela é apta para discernir e mostrar para você as verdades de Deus. Portanto, saiba, assim como João recebeu aquele livrinho aberto e ele falou e ele proclamou na frente, assim nessa manhã também, Deus te dá um livrinho aberto e nesse livrinho tem a palavra de Deus, nesse livrinho tem a solução para a sua vida, nesse livrinho tem a resposta que você quer para o teu problema hoje, porque a palavra de Deus não serve somente para o futuro não, mas a palavra de Deus ela serve nessa manhã para arrancar todas as mazelas do demônio na sua vida, na sua casa, na sua parentela, porque na verdade o diabo ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. E portanto nessa manhã saiba, o livrinho aberto de João é o livrinho aberto da sua vida. A palavra de Deus, ela lava, ela purifica, ela te deixa nessa segunda-feira mais alvo do que a neve, mais branco do que a pura lã, porque Deus é o Deus da verdade. Tema Apocalipse 10, título Estudo do Apocalipse, parte 20. Em terceiro lugar, versículo 9 em diante, João come o livrinho. Olha que coisa legal. Primeiro lugar, você viu, né? Deus revela os seus segredos. No versículo 8, João pega no livrinho, porque Deus mandou. No terceiro ponto, João come o livro. Olha aqui, ele vai comer o livrinho. Veja no versículo de número 9. Ó. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, vírgula, e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Sabe o que isso quer dizer? Quando ele fala, come o livrinho, João, ele pega aquele livro. Quando você come, aqui esse comer, ele tem simbolicamente um sentido de quê? De profundo
conhecimento, de profundo envolvimento. Quando ele come, ele quer dizer, tipo assim, como Deus falou para Jeremias lá no capítulo 1, lembra de Jeremias? Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quando João come, significava que ele seria o porta-voz da mensagem. Só que o anjo falou, cuidado, rapaz. Você vai comer, ele vai ser doce na tua boca, mas no teu ventre ele vai ser amargo. Sabe o que é isso, querido? O que aconteceu com Ezequiel também. Ezequiel, Jeremias, João, eles proclamaram a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus tem duas situações. Você sente um grande prazer porque você está anunciando aquilo que é de Deus, né? Mas você também tem grandes dores porque você não será aceito por todos. Todos os profetas foram assim, vai ser assim com você, é assim comigo. Você vai falar a verdade, mas nem sempre a verdade vai ser aceita. Sabe por quê? Nós estamos no período da grande tribulação e da apostasia da igreja. Então no nosso meio, mais se vale a mentira do que a verdade. Mas uma coisa é certa, João ele come o livrinho, aqui no 10, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Querido, quem é de Deus, homem e mulher de Deus, não olha para a circunstância, não olha para os homens, mas olha para Deus. E quem olha para Deus entende que o seu caminho ele é de vitória, mas infelizmente ele também tem muitas situações difíceis. Mas uma coisa é certa, você vai sentir o amargo, mas o doce sempre prevalece, porque o amargo você sente nos momentos difíceis, mas na eternidade o Senhor vai enxugar do teu rosto toda lágrima. Na eternidade não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, porque o nosso Deus, ele vai retirar tudo isso. Mas saiba, o ministério profético de João envolvia a alegria e a tristeza, envolvia o doce do mel, mas o amargo do fel. Assim é a caminhada dos que querem realmente pregar a palavra de Deus, não a palavra da mentira, não a deturpação teológica, não. Quando você quer pregar a genuína palavra de Deus, saiba, você terá prazeres com Deus, mas você terá grandes barreiras, porque o diabo levanta muita gente, não digo fora não, digo dentro, porque o período da apostasia, você vai ver até na sequência, já está implantada, já está instaurada, e muitos têm sido e são enganados a cada dia. Mas uma coisa é certa, quando aqui fala no profundo, no ventre, ali quando fala no estômago dele, é por dentro, meu irmão, é o interior. Sabe por quê? O interior simboliza a profundidade do ser, é o coração, são as emoções. Assim você deve estar preparado. O seu coração e as suas emoções serão às vezes abaladas, mas na verdade saiba, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E na tua vida diária hoje, não fique olhando para a tua crise, não olhe para o problema à sua volta. Maior é Deus na tua vida para resolver o problema, mas o diabo quer tirar a tua atenção para que você não olhe o Cristo. Ele quer que você olhe essa situação. Não olhe para essa situação, olhe para Jesus, porque Ele vai solucionar o seu problema. Quando você entender que Ele é o Deus do impossível, quando você aprender a correta, a verdadeira, a divina palavra de Deus, diz no 11, e Ele me disse, importa que profetizes, olha só, outra vez, João, há muitos povos e nações e línguas e reis. Isso quer dizer que durante a grande tribulação, Deus ainda proclamará a sua palavra para alcançar os seus escolhidos nos 4 cantos do mundo. Querido, querida, e nessa manhã, Deus, Ele te manda uma mensagem. Deus, Ele te manda dizer, simplesmente anuncie. Simplesmente pregue, simplesmente fale aquilo que está escrito aí diante dos seus olhos, porque Deus, na verdade, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo algum, porque Ele estará contigo, a sua vara e o seu cajado vão te consolar, porque Deus sempre guardará os seus, Ele sempre guardou, como Ele te guarda nessa manhã, para que você tenha a verdadeira palavra e a certeza de que se você é um escolhido, Jesus disse, não serão enganados, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus é fiel.